Bom, boa tarde para todo mundo. A gente gostaria de agradecer a presença de vocês, um feriado, né? Está todo mundo aqui. E eu tenho alguns recadinhos para passar da Casa do Caminho, que seria na área doutrinária, né? Para a gente entender um pouquinho os trabalhos aqui da casa, né? Então, domingo, às 10 horas, nós temos as palestras, como tem hoje aqui, os passes, e também, que eu acho super interessante, a evangelização infantil, né? As pessoas que têm netinhos ou filhos, se quiserem trazer, serão muito bem aceitos, muito bem-vindos, porque é do começo que a gente torce o pepino, né? Então, todas as coisas que tragam, as crianças vão brincar, mas de uma forma lúdica, vão aprender, tendo alguns ensinamentos sobre o espiritismo e tudo mais. É muito legal. A minha filhinha às vezes vem. De segunda e quinta-feira, às 20 horas, nós temos as palestras e os passes. De terça-feira, às 20 horas, nós temos o tratamento de passes para dependentes químicos, ou à distância através dos familiares e amigos. É um trabalho que a casa faz, é um trabalho interessantíssimo. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar nesses dias, e é um trabalho maravilhoso. É feito por uma psicóloga dirigente, e é um trabalho assim que você sente realmente que a energia da casa muda. É um negócio bem legal. Quarta-feira, às 14 horas, né, que é a nossa palestra. E sábado, às 17 horas, palestras e passes. Para a gente passar pelos passes, é sempre bom passar pelo plantão de atendimento, para ver que tipo de passe que vocês vão tomar, se é o espiritual, se é, de repente, o energético, né? Então, é o pessoal do atendimento que vai dizer. E de segunda, terça e quinta-feira, a partir das 19h15, e de quarta-feira, a partir das 13h15, e domingo, às 9h30. Então, tem sempre uma pessoa com bastante carinho esperando vocês para poder fazer esse atendimento. Toda a renda aqui da casa, tanto da livraria quanto do bazar, para nós é interessantíssimo, que mantém o trabalho da casa. Vocês sabem que nós não cobramos nada, né, pelas pessoas que frequentam aqui a Casa do Caminho, mas a casa tem que se manter. E a gente se mantém como? Através da venda do bazar, a venda da livraria. E a gente também ajuda 60 famílias por mês na cesta básica. A cesta básica que a gente faz, inclusive, não é uma cestinha, não. É uma cesta bem incrementada. Dá, sim, para aguentar pelo menos uns 15, 20 dias no mês, bem surtido, graças a Deus. E são 60 famílias que a gente ajuda. Então, a gente está sempre pedindo, né, para as pessoas que vêm aqui, participam dos passes, das palestras, que se vocês tiverem assim, um pacote de bolacha, café, leite, o que vai realmente numa cesta básica, macarrão, sabe, arroz, feijão, o que vocês tiverem em casa, ou de repente forem no supermercado, forem fazer a compra do mês, a compra quinzenal da semana, comprem pelo menos alguma coisinha, lembrem aqui do pessoal, que vai ser muito bem atendido, porque olha, se cada um de vocês trouxerem uma peça, dá para a gente montar as nossas cestas com a graça de Deus. Que o resto ele faz, né? Eu falo que a gente, aqui é sempre, nós somos meros detalhes, né? Porque lá em cima que ele manda mesmo, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Às vezes chega no final do mês, a gente não tem nada, de repente a gente recebe uma doação. Então eu falo que é uma coisa divina mesmo. Então, se vocês puderem nos ajudar, vai ser muito bem aceita essa ajuda. E hoje a gente está aqui com um palestrante, vamos fazer primeiro uma oração inicial, né? Para a gente sair dessa loucura do dia a dia, se concentrar, entrar na energia aqui da casa, né? Então, vamos cerrando os olhos, vamos relaxando, vamos esquecendo toda essa loucura do dia a dia, vamos deixando os problemas do outro lado do portão. E vamos sentindo essa energia que toda essa turma da espiritualidade preparou com tanto carinho essa casa para nos receber no dia de hoje, na tarde de hoje. Que essa energia consiga entrar dentro dos poros de vocês. Vamos inspirar essa energia para dentro de nós mesmos, nos concentrando, tirando todas as coisas negativas das nossas cabeças, pensando assim no nosso Mestre Jesus, esse Mestre amado, esse irmão querido que nos quer tão bem, que ele entre agora adentro dessa porta que nos foi acolhida durante essa casa, e que abençoe cada um que está aqui presente. Que essa luz, que essa energia
seja sentido agora por cada irmão que está aqui. Renovando todas as nossas energias. Energia de paz, uma energia de amor. Que nosso Senhor possa nos abençoar essa tarde, meu Pai. E que nós consigamos ser um pouquinho melhor do que nós fomos ontem. Que nós consigamos aprender alguma coisa nos toque. E que a tarde de hoje seja uma tarde especial, onde a gente consiga sentir todo esse amor que o Senhor está nos dando gratuitamente. Nos abençoe, Pai querido. Que assim seja, amém. Vamos chamar agora o Roberto, né, para que faça a palestra da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Estejamos sempre na paz de Deus. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho de um item deste livro, Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O tema é o item número 7, melhorar para progredir. Emmanuel vai buscar em Mateus, no capítulo 25, versículo 15, para nos passar essa mensagem que contém esse título. E nesse capítulo e nesse versículo, ele nos fala o seguinte: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. Palavras de Jesus. Vamos dar uma recordadinha aqui nesta parábola. Essa parábola nos diz que Jesus nos falava que um senhor age como devendo fazer uma longa viagem, chamou seus servos e lhe entregou todos os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a um deu 1 talento. O que recebeu 5 talentos, ele foi negociar e ganhou mais 5 talentos. O que recebeu 2 talentos, da mesma forma, foi negociar, ganhou mais 2 talentos. Mas aquele que recebeu 1, não procedeu da mesma forma. Ele acabou enterrando o talento que lhe foi dado. Muito tempo depois, o senhor desses servos voltou e lhes pediu conta do que lhes havia dado. Aquele que recebeu os 5 diz: Senhor, me deste 5 talentos nas mãos, aqui estão os 5 que vós me destes, mais os 5 que eu ganhei. O Senhor responde: muito bem, bom e fiel servo. Por teres sido fiel às pequenas coisas, eu te reservarei a intendência das grandes. Entra na alegria do teu Senhor. E assim foi também com o segundo. Aquele que recebeu 2 talentos. Da mesma forma, entregou ao Senhor os 2 talentos e mais os 2 que havia ganhado. E o Senhor também respondeu as mesmas palavras para ele. Muito bem, bom e fiel servo. Por teres sido fiel nas coisas pequenas, eu te reservarei a intendência das grandes. Entra na alegria do teu Senhor. Mas o que recebeu 1 talento, aquele que tinha enterrado o talento, o que aconteceu com ele? Ele vem ao Senhor e diz:
Sei que o Senhor é um homem rígido, cegas onde não semeastes, e que recolhes onde não plantastes. E que recolhe e não plantastes. E por isso, temendo, escondi o vosso talento na terra. Olha que coisa. Enterrou o talento que o Senhor lhe deu. O mestre lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Sabias que cego onde não semeio, que recolho onde não tenho espalhado? Devia logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, para que eles me devolvessem pelo menos com o juro que é meu direito. Então diz: tirai-lhe então o talento e dai-lhe ao que tem mais, que tem 10. Pois a todo o que tem, dar-se-á em abundância, e ao que não tem, tirar-se-á-lhe até o que parece ter. Olha que interessante. Lançai o servo inútil às trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Vejamos que foram 3 talentos distintos. Cada um recebeu uma quantidade. Obviamente que o Senhor sabia que cada um devia ter uma condição diferente. Os talentos aqui não foram dados propositais, assim, cada um merecia uma coisa melhor que o outro. Porque, sem dúvida aqui, o Senhor era o próprio Deus. E Deus nos trata iguais uns com os outros. Não há diferença no trato. Então, realmente, o talento era uma observação da qualidade que tinha aquele servo de recolher aquela quantia e poder devolvê-la de acordo com a sua capacidade. Era a capacidade que cada um tinha de aplicar isso. Vamos ver aqui o que Emmanuel também nos passa de mensagem a respeito disso que está nesta lição. Melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente que lhe faz portador. No ouvido, os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta alcançar. Muito suspiro por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se às trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor do cismo jazem abertos a todos aqueles que disponham a jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te que o Senhor nos concede tudo aquilo que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Tentamos aqui a interpretação dessa parábola, no entanto. És visto que o Senhor é Deus. Os servos somos nós, a humanidade como um todo. Os talentos
o que seriam os talentos? Os talentos representariam os bens, os recursos, até os dons, podemos falar, que a providência divina nos outorga para serem empregados em benefício próprio e dos nossos semelhantes, principalmente dos nossos semelhantes. Que empregar benefício em proveito nosso é fácil, não é? Como é fácil? É o que mais fazemos muitas vezes. O tempo concedido, o que seria o tempo concedido? O tempo seria para a movimentação, seria o prazo da nossa reencarnação. A distribuição desses talentos é desiguais. Ao contrário que pode parecer, nada tende a arbitrária e injusta. Baseia-se simplesmente na capacidade de cada um. Adquirida antes, inclusive, da presente encarnação e de outras jornadas evolutivas. Nós não sabemos quantas encarnações cada um de nós possui. Alguém poderia encostar a porta, por gentileza? Os que receberam 5 talentos, podemos dizer que são os espíritos mais experimentados, mais vividos, que aqui reencarnam com missões de repercussão social. Os que recebem 2 são aqueles destinados às tarefas mais restritas do âmbito familiar, por exemplo. Os que recebem 1 não têm outra responsabilidade senão promoverem o progresso espiritual de si mesmo. Por isso que eles receberam poucos talentos. Porque se ele não tem condição de comandar uma família, de ter missões maiores, como é que nós vamos dar mais força para essa pessoa? Mas ela vai ser um desastre, ela não vai saber usar isso. Seria a mesma coisa que nós dessemos um diploma universitário para um adolescente de um curso ginasial. O que ele vai fazer com aquele grau que ele tem, que ele conquistou? Nada, porque ele não tem ainda conhecimento. Simplesmente você dá aquele título para ele, não representa nada. Ele não tem bagagem, esse espírito não tem bagagem. Ele precisa passar por todas as etapas, caminhar vagarosamente. E por isso que, então, essa divisão dos talentos é uma exemplificação disso. Não se pode dar àquele muito se ele não tem condições de gerenciar. É como nós darmos uma empresa na mão de um gerente que nunca gerenciou nada. Ele vai falir a empresa. Ele não tem experiência. Como ele vai gerir uma empresa? Como ele vai tocar os negócios? Então, geralmente, nas direções das empresas, nas gerências, se pedem pessoas muito qualificadas. Muito qualificadas. Porque o negócio pode ser pequeno, mas se a pessoa não saber gerenciar, ela pode levar à falência um carrinho de pipoca. Como? Sim, não sabe. Não sabe comprar, não sabe vender, daqui a pouco não tem dinheiro para comprar a própria base que é o milho para fazer, uma coisa básica. Pode sim, é assim que acontece. Nota-se aqui a aplicação do ensino do mestre. Muito será pedido a quem muito foi dado. Ao que recebeu 5 talentos, foi reclamado outros 5. O mestre não falou que precisaria, não, mas é pouco. Não, tá bom. Dobrou os talentos, está ótimo. Ao que recebeu 2, outros 2. O mestre também ficou satisfeito. E o que recebeu 1, talvez a exigência seria de 1 só. Ele não precisaria conseguir mais de que 1. Mas o que ele fez? Enterrou os talentos. E quantas vezes nós mesmos enterramos nossos talentos a cada dia? Deixamos passar despercebido uma coisa que nós sabíamos fazer, que poderíamos ajudar o próximo, e muitas vezes guardamos só para nós aquele talento. Fazemos como o servo, enterramos o nosso talento, deixamos de ajudar o próximo, de ajudar uma comunidade, de ajudar uma sociedade. Muitas vezes nós reclamamos dos nossos governantes, reclamamos dos políticos, reclamamos de tudo, mas se vamos ver, às vezes não fazemos a nossa parte. Reclamar é fácil. Apontarmos o erro do outro
é muito fácil. O difícil é a gente fazer a nossa pequena parte. Se cada um fizesse o seu pequena parte, aquilo que lhe compete, com amor e carinho, tudo se transformaria. Não haveriam disparidades. Tudo caminharia na perfeita ordem. Por quê? Cada um estaria fazendo a sua parte. Cada um estaria usando o seu talento. Aí nós vemos uma coisa muito interessante também. Aí alguém poderia falar: mas os servos entregaram os talentos para o Senhor. Mas Deus nos dá os talentos. E nós devolvemos o talento na melhor medida. Mas quando nós devolvemos isso, nós ficamos com o crédito. Cada vez que nós exercemos uma melhor ação daquilo que nós recebemos um crédito maior. Estamos habilitados a um degrau maior. O servo devolveu o talento, cada um devolveu. Mas eles, que Jesus falou, terá a intendência das grandes. Porque ele está com o crédito daqueles talentos. Usou devidamente o talento. Soube aproveitar a oportunidade que lhe foi dada a cada um. O servo que deixou-se improdutivo o talento, falhando na incumbência que lhe fora cometida, simboliza o quê? Os homens que perdem oportunidades ensejadas pela providência para o seu adiantamento espiritual. Oportunidades essas que chegam através da enfermidade a ser sofrida, com paciência ou um grande dissabor, a ser recebido sem desespero. Olha que interessante. As doenças recebidas, sofridas com paciência e um dissabor sem desespero. Às vezes a pessoa tem um dissabor, qualquer coisa, entra num choque, entra numa energia, acaba piorando. Porque aquele que nos provoca um dissabor, aquele que nos provoca qualquer mal, o mal pertence àquele que está com ele, não pertence a nós. O que acontece, meu Deus? Nós compramos o mal do outro. O outro vem com uma ofensa e eu aceito a ofensa. Então, o que acontece? Eu entro na energia da ofensa. Acabo tomando para mim aquela situação. Porque se o outro está com um problema e vem me trazer e quer me acertar, simplesmente eu não aceito. É como aquela pessoa que vem trazer um presente que ela não te interessa, ou às vezes você não quer, não necessita. Às vezes a pessoa está dando até um presente com uma segunda intenção, mas se você não quer o presente, você não aceita. Não é porque, por exemplo, eu estou num cargo público, que a outra pessoa vem lá e me dá um belo de um presente com uma segunda intenção. Se eu não quero receber, eu não aceito. E a quem pertence o presente? O presente continua pertencendo à pessoa que quis entregar. Não pertence a mim. A mesma coisa é com as ofensas. Se alguém vem me trazer uma ofensa, e eu não aceito a ofensa continua pertencendo à pessoa que determinou a ofensa. É dela, não é minha. Um filho estróina, por exemplo, ou rebelde, a ser tratado com especial atenção e carinho, é a mesma coisa. A gente deve dar toda a atenção especial ao filho, todo o carinho que ele merece. Mas não podemos esquecer que ele é um espírito em evolução. Ele não nos pertence. E muitas vezes nós tratamos os nossos filhos como se fossem nossos, assim, como se fosse um bem a nosso, alguma coisa, uma coisa assim, que não, às vezes a gente fica sem palavras para falar. Aquilo para nós é uma coisa do outro mundo, é uma coisa que, se ficar sem aquele filho, alguma coisa, e às vezes eles nos largam propositalmente, ou nos saem, nos deixam na época certa que cada um tem, e a gente tem que levar isso com um entendimento claro, que em primeiro lugar, eles são filhos de Deus, não nos pertencem. E às vezes, simplesmente uma saída de um filho por uma casa, ou por um acaso ou de outro, nos torna às vezes infelizes, insatisfeitos, muito preocupados. Quem acaba ficando doente
somos nós mesmos. Porque eles têm a vida deles, eles vão continuar a jornada deles. Aconteça o que acontecer, eles são filhos de Deus. Terão as suas oportunidades, terão os seus dissabores, mas também terão as suas recompensas, porque eles também serão um dia arcanjos, como todos nós seremos um dia, se Deus quiser. Um inimigo gratuito a ser conquistado com amor, uma deslealdade, uma traição a ser suportada na largueza de ânimo, uma condição adversa a ser superada com esforço e perseverança. No terceiro servo vemos posto em relevo o malveso de certos homens, para encobrirem suas faltas ou justificarem suas fraquezas. Não hesitem em atribuir deméritos puramente imaginários aos outros. Vejamos aquele servo. Mesmo ele sabendo de que o mestre gostava das coisas certas, que o mestre ia lá, sagava a terra com arado, quer dizer, para tirar as raízes, para que poder semear, porque senão você vai jogar a semente na terra com raízes, as ervas daninhas voltam. Sabendo que o mestre arava primeiro, para depois jogar as sementes, e que ele colhia onde plantava, naturalmente, se ele preparou ali que ele ia plantar, ele não ia ficar colhendo em terreno alheio. Ele, sabendo de tudo isso, ele não pensou no Senhor, pensou simplesmente nele, na comodidade dele. Dar-se-á aos que têm, esses se ficarão acumulados de bens. Significa que aquele que diligencia para corresponder à confiança do Senhor, receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que já possui. Ao que tem, tirar-se-á até o que parece ter. Parece até trágico isso, né? Uma pessoa que já não tem, ainda vai tirar, mas é assim que a justiça de Deus procede. Mas é para o nosso bem. E seja esse servidor inútil lançado às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa, aquilo que recebeu da misericórdia divina, espiará em futuras encarnações de sofrimentos, incura e preguiça, a má vontade que deu as provas, quando será privado até do pouco que teve de empréstimos. As trevas exteriores, o que nós poderíamos entender por essas trevas exteriores? Se o Senhor, que é o Deus, que é o nosso Pai, como um pai que nós somos também, que educamos nossos filhos, e quando muitas vezes nós temos que lhe tirar as coisas, às vezes, para que eles aprendam, para corrigir às vezes, porque às vezes você dá demais, o que acontece? Ao abuso, não tem limite. Então a gente, como um pai, ou como mãe, ou como um educador, um avô, que seja, qualquer pessoa que esteja na educação, ela tem que impor limites. É assim que Deus também faz conosco. Ele nos impõe limites. Dessa forma, ele acaba nos tirando os talentos, às vezes. Às vezes um bem que a pessoa às vezes perde, ou tem que vender por uma coisa, uma precisão. O nosso próprio emprego, que às vezes estamos lá e perdemos, às vezes a pessoa depois fica muito tempo para arrumar e não consegue, e passa por aquela dificuldade toda. É um grande aprendizado, nada é perdido, mas naquele caminhar todo, haverá muito aprendizado. É os dons que lhes estão tirados. Às vezes a pessoa sabia fazer muito bem uma coisa, tinha uma bela qualidade, daqui a pouco ela não consegue mais executar aquilo tão bem. Então isso às vezes é tirado. Então essas trevas exteriores não pode ser confundida como um inferno, como no passado era nos pregado o inferno. Porque o inferno, ele está dentro de nós. Esse inferno está dentro de nós. Esse inferno o que é? A nossa alma atormentada por não termos praticado o melhor.
Quando a gente vamos para o desencarne, o que nós partimos? Não levamos os bens materiais que estavam aqui. O que nós levamos conosco? O que nós levamos? Levamos a nossa consciência com tudo aquilo de bom e que de ruim nós fizemos. E lá é que nós vamos perceber quanto tempo nós perdemos, quantos talentos nós tínhamos aqui e às vezes desperdiçamos. Os espíritos sempre nos alertam que nós aqui encarnados nesse planeta, que a gente sempre diz que é um planeta de provas e expiações, mas as provas e expiações são nossas, não é do planeta. O planeta é lindo e maravilhoso. O mar, as florestas, os animais, as flores, os rios, as cachoeiras, tudo foi preparado para que o homem soubesse usar e usufruir de tudo isso. Mas o que nós fazemos às vezes? Muitas vezes. Destruímos a natureza. Destruímos o ar que respiramos. Acabamos com a água. Contaminamos os rios. Acabamos com tudo isso. E amanhã veremos que prejuízo que nós demos para nós e para a humanidade. Porque amanhã não podemos nos esquecer que seremos nós que estaremos aqui de volta. Estaremos reencarnando novamente aqui. E iremos pegar um planeta da forma que nós deixamos. E muitas vezes até muito pior do que nós recebemos no passado. E que foi uma contribuição nossa para que isso acontecesse. Agora eu já vou encerrar, já está no horário. Agora uma advertência. Não sabemos quando o Senhor irá chamar-nos às contas. Poderá tardar ainda. Poderá ser hoje. Poderá ser amanhã. Estamos preparados para isso? Temos feito uso dos nossos talentos que Ele nos confiou? Como estamos empregando o nosso tempo? A nossa inteligência? A nossa possibilidade de servir? Façamos um exame de nossa consciência, respondendo depois a nós mesmos. Obrigado. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Por favor, colaborem, façam perguntas, colaborem a opinião de vocês. É importante a participação de cada um. Pode ficar à vontade, aqui é uma reunião pública. Boa tarde. Meu nome é Marins. Oi, Marins. 30 anos que eu sou militante do Espiritismo, mas nunca foi tão bem esclarecido para mim. Hoje que eu entendi essa palavra dos talentos. Sim. Fica entendido, ela é, e hoje foi bem esclarecido isso. É. Porque as pessoas, quando tentam esclarecer ou falar, eles deixam pela metade, você tem que sair pensando. Obrigado pela sua colocação. É que a parábola dos talentos, realmente, ela nos confunde um pouco na forma em que ela foi contada. Foi, acho que a última parábola que Jesus, me fala a memória, foi que ele nos contou, né? Que ele contou. E quando ele faz essa distribuição dos talentos entre 5, 2 e 1, é que gera realmente uma distorção. Porque todo mundo nós temos a ideia realmente que Deus, Ele é soberano e justo com todos nós, né? E por que Ele conta realmente da distribuição diferente? É por isso que a gente precisaria compreender, a gente tentou resumir de uma forma mais simples, que a distribuição realmente, Emmanuel enfatiza bem isso, quando ele fala que os dons divinos para a água passa por todo mundo, os dons divinos, mas cada um recolhe com o vasilhame que tem na mão, como que possui. Qual seria esse vasilhame? Seria a tua boa vontade, porque os espíritos estão sempre nos soprando aqui no ouvido, nos dando o que nós podemos fazer, o de melhor, através do sono físico mesmo. Eles todo dia nos auxiliam através do sono físico, e ou durante o dia, ou nos trabalhos que nós estamos, mas cada um não recolhe aquilo que quer, porque a pessoa às vezes coloca o seu interesse particular primeiro,
não coloca o interesse a serviço do próximo. Entra aí muita coisa, a parte do orgulho, da vaidade. E onde está a matriz de tudo isso? Está no egoísmo. O egoísmo é a chave de tudo isso. Do egoísmo é que parte em tudo isso. O orgulho, a vaidade, tudo isso parte desse egoísmo. Então, a diferença da divisão é realmente por causa disso. Porque cada um merece de acordo com o que tem que merecer. É por isso que a gente tem que perseverar, pedir sempre, participar de tudo, porque tem muita gente que vem em vários lugares, não só aqui na Casa Espírita, em outro lugar, a pessoa só vai pedir, e às vezes, puxa vida, mas só pede, e a pessoa às vezes tem tanto a agradecer e esquece disso. E às vezes, se ela começasse a agradecer, se ela começasse a contribuir também, automaticamente a sua melhora viria. E a pessoa não passa, mas eu estou num tratamento espiritual há anos, não melhora, mas não melhora, porque ela não melhora, como é que ela vai receber o tratamento? Primeiro precisa melhorar também, senão não dá. Não dá para ter uma varinha mágica para curar todo mundo. Primeiro você tem que curar, né? Se conhecer a si mesmo, né? E aí, se conhecendo a si mesmo, haverá a melhora. Eu acho interessante que, antes mesmo de você começar a palestra, nós estávamos comentando aqui entre nós, que tem muita gente que vai na casa espírita há 30, 40 anos, né? E não aprende absolutamente nada. Porque durante esse tempo, ele já poderia aprender várias lições, né? Tentar melhorar, tentar se melhorar, se auto-melhorar, né? Fazer aquela reforma íntima, né? Que todo espírita sabe que precisa fazer a reforma íntima, não é acaso. Né, não é por um acaso que nós estamos aqui, nós não estamos de turista nesse planeta, né? A gente está aqui por algum motivo, e cabe a gente descobrir que motivo é esse, né? Que são os talentos mesmo. Se você é bom para alguma coisa, provavelmente é por aquela linha que você tem que seguir. Você está aqui justamente para tentar melhorar aquele talento que Deus te deu. Então, ou sendo um bom pai, uma boa mãe, sabe? Tem aquele negócio lá dos 10 mandamentos que foi reduzido somente a... Esse negocinho é jogo duro, não? Que foi reduzido somente a 2, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Isso daí resume tudo mesmo, né? Porque você sabe quando você pisa na bola. Você sabe quando você não foi legal com uma pessoa. Você sabe quando você fez alguma coisa errada. E é exatamente o que ele colocou, é a consciência da gente mesmo. A gente pode enganar todo mundo, mas tem duas coisas que você não consegue enganar, que é Deus e a tua consciência. Então, quando se resume os 10 mandamentos nesses 2 mandamentos que Deus colocou, que são os mais importantes, é exatamente isso. Você não vai matar, porque você sabe que aquilo lá, você não quer que faça para você. Então, sabe, não vai tratar teu pai e tua mãe mal, porque você sabe que você também não quer ser tratada desse jeito. Então, Deus realmente é uma coisa assim, Jesus, né, era um mestre maravilhoso. Eu acho que se a gente fosse 1/1000 do que ele fez aqui na Terra, Jesus Cristo, nós estávamos assim, já galgando aí muitos degraus nessa vida que nós temos pela frente. Eu acho que a parábola dos talentos foi como o senhor colocou mesmo. Ela é muito difícil, né? Porque ela foi feita assim de uma forma, é parábola, né? Então, Jesus sabia que aquele povo não ia ter muito entendimento para saber o que ele estava querendo dizer. Mas hoje foi colocado assim de uma maneira muito clara, né? Que a gente está bem esclarecido mesmo. Ok, então. Alguém gostaria de mais alguma coisa? Como assim? O senhor citou que dentro dos nossos corpos, toda pessoa, o ser humano, tem o inferno. Não foi bem isso que eu citei. Talvez você entendeu. O inferno está dentro de nós. Mas ele não falou o céu. Tá, desculpe. Eu quis dizer com isso. Não.
Eu quis dizer com a questão do céu e inferno que não existe um lugar circunscrito realmente onde existe o céu e o inferno. Nós sabemos que o céu está aqui olhando para o céu. Mas o que é o céu? O céu nada mais é que um monte de gases acumulados. Não tem um céu definido em lugar. Aqui é céu, ali não é céu. Para todo lugar que você olhar para cima é céu. Mas onde está o inferno? O inferno não existe, o inferno. O inferno é a nossa consciência, né? A nossa consciência apertada. Não tem um lugar lá que fala, aqui é inferno. Não pode ser. Porque se tivesse um lugar lá em cima que existisse o inferno, nós iríamos dizer que teríamos dois deuses. O Deus do amor e o diabo. Então, é dono do inferno? Um que comanda? Não, Deus é o dono de tudo, é o dono do universo, é o dono de tudo. Não existe um lugar circunscrito chamado inferno, que nós ali não poderia existir, né? Desculpa se eu não coloquei correto. Não, mas é bom. Não, isso. É que o céu e o inferno não existe esse termo assim de lugar realmente. O inferno é a nossa consciência apertada, né? Tá bom? É que não dá, o horário é pequeno, não dá para a gente explanar, mas tem depoimentos de espíritos, até no livro mesmo dos médios, um depoimento muito do espírito Clara, ela nos deixa muito clara essa questão das trevas do inferno, da consciência, mostrando isso mesmo lá desse lugar chamado trevas aí, né? E ela deixa claro que realmente é a nossa consciência, é o nosso consciência pesada mesmo daquilo que deixamos de fazer. Esse é o maior inferno que tem. E também do espírito ter perdido a qualidade melhor, da situação melhor que ele tinha. Quando ele vê que ele foi para uma condição pior, que a consciência dele deixa, ele tinha uma condição melhor, ele começa a lembrar do passado e ver a oportunidade que perdeu, a condição que ele tinha, que não aproveitou. Esse é o pior inferno que tem, é a consciência pesada. Ok? Sim. Que fala aquela passagem também que é do Paulo Estevam. A mim tudo é permitido, mas... Nem tudo é lícito, né? Isso, nem tudo bem. É, exatamente. É, porque está tudo à nossa disposição. Muitas pessoas oferecem coisas e condições para a gente, né? Mas aí você pega aquilo que é melhor para você, né? Pode falar, Maria Rita. Isso. Exatamente. Tem. Exatamente. Vai. Exatamente. Isso. Vai ficar inapto a poder usar aquilo ali, porque não soube usar, né? Aí é retirado aquele talento. Na próxima oportunidade pode voltar, porque ele volta à condição anterior, porque o progresso, nós vamos aqui progredir. Uns vai demorar, mas todos nós um dia seremos arcanjos. O tempo dependerá de nós, realmente, né? Ok? Obrigado e vamos encerrando a reunião. Muito obrigado. Bom, vamos então. A gente sempre faz uma prece final, mas antes da prece final, eu gostaria de fazer com vocês a parte das vibrações, né? Que eu acho que todo ser humano deveria fazer a parte das vibrações, que nada mais é do que doar o que a gente tem de bom, a energia boa que a gente tem aqui guardada com a gente, para as pessoas que mais precisam, né? Então vamos cerrando os olhos para a gente se concentrar um pouquinho. E vamos pensando em tudo que foi colocado hoje aqui na palestra. E com esse sentimento de amor, vamos levando esse amor que está saindo dos nossos corações agora e se encaminhando principalmente para os hospitais, para aquelas pessoas que não estão doentes só fisicamente, mas estão doentes da alma, estão desanimadas, às vezes até se rebelam contra Deus. Que nesse momento, esse amor que nós estamos sentindo, envolvam todas essas pessoas,
para que elas possam sentir um pouco de carinho, um pouco de amor, sentir esse sentimento tão bom. Vamos pensar também nessas pessoas que ficam ao relento, essas crianças que ficam nos faróis, às vezes com o pezinho descalço, às vezes sem uma roupinha para vestir, nessas noites tão frias, que eles possam se sentir agora abraçados, acarinhados mesmo. Que eles não se sintam abandonados, porque ninguém é abandonado. Todo mundo é filho de Deus. Que eles sintam essa misericórdia divina. Vamos também entrar nos asilos, abraçando todos os vovôs e vovós que a gente encontrar, para que eles sintam esse amor que nós estamos doando graciosamente para eles. Vamos pensar também nos presídios, que muitas vezes a gente se rebela com o que a gente encontra, o que a gente escuta. Mas graças a Deus que nós não precisamos passar por essa prova, por essa realidade. Que a gente também não sabe se nós iremos conseguir ter louvor com essas provas que são colocadas a essas almas. Vamos pensar também em nossos lares, adentrando na porta da frente, passeando em cada lugar, em cada cantinho. Vamos pedir para Jesus para que Ele retire todos os miasmas, todas as formas, pensamentos, energias negativas, que muitas vezes são colocadas por nós mesmos. Vamos pensar nas pessoas que nos são muito queridas, os nossos amigos, a nossa família. E vamos também pedir para o nosso Mestre querido, por nós mesmos. E com esse coração, que agora a gente sente mais leve, mais puro, a gente agradece, Senhor, a todos os benefícios que o Senhor sempre nos dá, por nós sermos perfeitos, por sermos do jeitinho que nós somos. Graças a Deus, temos braços, temos pernas, somos perfeitos, Senhor. Temos o nosso teto para morar, temos até alguns luxos que muitas pessoas não têm. Obrigada por todas as bênçãos que o Senhor sempre nos dá diariamente. E obrigado, meu Pai, por ser reconhecidamente teu filho. Que assim seja, amém. A gente pede para que vocês continuem nessa vibração, né? Porque vocês sabem que não é só o trabalho de passe que é dado. Ali na câmera de passe é dado uma geral. Mas a partir do momento que vocês adentrem por essa porta, vocês já estão sendo tratados. Vocês podem perceber que quando a gente entra aqui, a gente começa a abrir a boca, bocejar, porque a energia da gente está mudando. Então, que vocês continuem com esses pensamentos bons. E a Maria agora vai bater um papinho com vocês, tá bom? Eu falo sem isso. Você fala sem isso? E como é que o pessoal vai te escutar?